Bem, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Peço aos amados irmãos que se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos fazer a leitura do Decálogo que se conta impresso no folheto. Deuteronômio, capítulo 5, do verso 6 ao verso 21. Hoje é o segundo dia das conferências em ações de graças pela organização eclesiástica da Primeira Igreja Batista Reformada em Campo Maior, e louvamos a Deus por até aqui Deus ter nos conduzido. Vamos, nesse momento, fazer a leitura. Eu lerei os versículos pares, os irmãos versículos ímpares. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente alguém tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Baixemos nossas cabeças nesse momento e nos coloquemos diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, toda graça, toda honra e toda glória pertence a Ti. Pai amado, nós nesse momento reunidos aqui, em Teu santo nome, te pedimos, Senhor, que Tu venha nos perdoar. Perdoa-nos de toda falha, de toda culpa, de toda fraqueza, de tudo aquilo, Senhor, que nós temos cometido em atos, palavras e pensamentos, tudo aquilo que tem te desagradado, tudo aquilo que tem ido contra a Tua lei, tudo aquilo que tem ido contra a Tua vontade para nós, porque sabemos e temos plena consciência que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, porque sabemos, Senhor, que fomos chamados para participarmos da Tua família e refletirmos a imagem do Teu Filho. Mas muitas vezes, Senhor, nós deslizamos no caminho, muitas vezes nós caímos, nós somos enganados pelos desejos do nosso coração. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, por sermos incapazes de sermos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, te agradecemos, porque pela fé a qual Tu nos deste, o arrependimento a qual também Tu tens nos colocado em nosso coração, dia após dia, Senhor, reconhecemos as nossas falhas e nos colocamos diante de Ti,
reconhecendo, Senhor, que só através do Senhor Jesus Cristo temos o perdão dos nossos pecados. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por tamanho sacrifício feito ali naquela cruz através do teu Filho amado Jesus Cristo, porque através de Cristo nós somos justificados, porque através do teu Filho amado Jesus Cristo temos paz contigo, porque através do teu Filho amado Jesus Cristo hoje somos chamados filhos teus. Obrigado, Senhor, que essa noite festiva, não só pelo aniversário da tua amada igreja, mas essa noite festiva porque teu povo se reúne para ouvir a tua palavra, porque teu povo se reúne para entoar louvores a ti. Que tu venha, ó Pai, com teu Santo Espírito, trabalhar em cada coração essa noite e fazer, Senhor, morada em nossas vidas, para que dia após dia venhamos nos assemelhar a ti, para que dia após dia venhamos fazer a tua santa e soberana vontade. Que esse culto não seja para exaltação de homens, mas que esse culto seja para exaltação do nosso Deus, Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Jeová triuno, e aquele que nós servimos, que seguimos e que amamos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todo sempre. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos recitar o versículo 23 de Jeremias 10, que se encontra impresso no folheto. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. À medida que eu for falando, os irmãos vão repetindo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos, nesse momento, entoar um louvor. Chama à frente o irmão Nelson. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com um cântico, Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me,
Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e os frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e os frutos dignos dedicar a ti. Fiquemos de pé e vamos fazer a leitura bíblica que se conta impresso no folhetim, Números, capítulo 10. Livro de Números, capítulo 10. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos versículos pares. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fazem duas trombetas de prata, de obra batida nas palavras, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar um só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto o estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos houver ordenança perante os vossos dias. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu os estandartes do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo
E os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elistur, filho de Sedeu. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Gad, Eleazar, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisã, filho de Abiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, Senhor, para os milhares de Israel. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Jeremias. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aizé, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Lázaro, Agiel, filho de Ofrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, partiremos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Quando pousava, dizia: volta ao assunto. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos ficar até o versículo 36 e no próximo culto nós continuaremos a leitura. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos mais um louvor. Louvemos nosso Deus com um cântico Confiança. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti.
Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o seu olhar falhar. Esse é o momento de intercessão. Eu chamo à frente o pastor Jorge para esse momento. Convido a todos a esse momento de intercessão, momento este que vamos alçar nossas vozes até os ouvidos de Deus, a todos a ficarem de pé, numa atitude de reverência. E cabisbaixos, elevamos nossas vozes até aos ouvidos de Deus. Oremos. Deus bendito, neste momento, mais uma vez, alçamos nossas vozes até os teus ouvidos, ó Deus, para nesta hora te suplicar, Senhor, neste momento em que, ora, prestamos culto ao teu nome. Aqui já bendizemos ao teu nome através dos cânticos e louvores. Também, Senhor, através da leitura da tua palavra, nós vimos os teus grandes feitos, as tuas ordens, teus imperativos para o teu povo no passado. E agora, Senhor, te suplicamos, como servos teus que somos, e como também ovelhas de tua grei, nós te suplicamos, ó Deus, que tu possa continuar abençoando esta igreja. Não é acaso, não é pela fortuidade que
Nós fomos aqui chamados, Senhor, separados da nossa vã maneira de viver. Entregue, Senhor, tão somente aos nossos pensamentos, às nossas volições, isto é, ao campo da nossa vontade. Abandonamos, Senhor, mediante a Tua graça, tudo isto, para aprendermos aqui nesta casa, a Te ouvir através daquilo que o Senhor tem revelado, através da Tua palavra, a aprendermos, Senhor, a obedecermos, não a nossas vozes, da nossa consciência, da nossa vontade, do nosso desejo, mas a atender, Senhor, a Tua voz, como o imperativo maior de nossas vidas. Assim, Senhor, Te suplicamos, que o Senhor possa, a cada instante, a cada momento, abençoar esta igreja, derramando, Senhor, sobre Teu povo, a Tua graça, graça essa suficiente para podermos, ó Deus, como ovelhas de Tua grei, sermos achados, Senhor, fiéis, depositários, Senhor, de Tua confiança, no que diz respeito à nossa santificação, no que diz respeito, ó Deus, o nosso compromisso primeiro para contigo, para com os Teus imperativos para a nossa vida. E assim, ó Deus, Te suplicamos que o Senhor cada vez mais ajude esta igreja, ajude a todos que fazem parte dela e compõem, Senhor, a sua parte ou esta parte, vivendo uma vida dedicada ao Teu nome, vivendo uma vida de compromisso, aquilo que temos aprendido de Tua palavra, e vivendo uma vida de compromisso ao ministério que o Senhor tem confiado através do ministério desta igreja. Ó Deus, também Te suplicamos por todos os irmãos e irmãs que compõem esta igreja aqui local, não somente esta igreja local, mas também, Senhor, nossas demais congregações, nossa congregação lá em Teresina, que neste momento também, nossos irmãos e irmãs que ali compõem esta congregação, que ora também se reúne para louvar, bendizer e enaltecer o Teu nome, que o Senhor continue abençoando cada um deles, cada família ali representada, como também, Senhor, nossa congregação lá em Pernambuco, na cidade de Caruaru, que o Senhor esteja com todos eles e sejam sobre todos eles, firmando, Senhor, cada vez mais na nossa rocha eterna, que é Cristo Jesus, do qual, Senhor, dependemos tão somente de Ti, a cada instante, a cada momento, no que diz respeito ao nosso viver aqui neste mundo. Ó Deus, Te suplicamos agora, em especial, por toda a liderança que o Senhor, pela Sua vontade, pelo Seu querer, separou homens desta igreja para, Senhor, depositar em nossas mãos a condução, mediante o Teu confiar, da condução das Tuas ovelhas, Senhor, enquanto aqui, Senhor, estivermos, que o Senhor possa nos guardar a todos, na pessoa do presbítero Diego, que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais firmá-lo na nossa rocha eterna, Cristo Jesus, e não só ele, bem como, em sendo ele a liderança pelo qual o Senhor chamou, ele possa ser espelho, Senhor, reflexo do Teu habitar na sua vida, na vida entre os seus familiares, sua esposa, seu filhinho, seus entes queridos, como toda a sua família, Senhor, e que as pessoas, ao olharem para Ele, não vejam mais o habitar dele mesmo, mas encontre a Ti, ó Cristo Jesus, no seu abrir de sua boca, no seu falar, no seu agir e no seu pensar. Ó Deus, ainda Te suplicamos, também pelo presbítero, nosso presbítero Laurindo, que o Senhor possa continuar abençoando ao nosso querido e amado irmão, o nosso ancião. Também, Senhor, Te suplicamos que as Tuas boas dádivas estejam sobre ele, e bem como também toda a sua família. Ó Deus, que o Senhor firme-o como o Senhor tem o firmado até o presente momento, conforme o mesmo
publicamente assim professa. Até aqui o Senhor tem me ajudado. E o Senhor continue ajudando o Senhor e firmando não só ele como seus familiares e a todos nós. E assim, Senhor, te suplicamos por nós mesmos, que o Senhor cada vez mais nos firme na rocha eterna, Cristo Jesus. E que o Senhor me conceda, como pastor desta igreja, como pastor das congregações e como ministro teu, Senhor, eu possa ser encontrado fiel, apesar de minhas fraquezas, apesar de ser limitado conforme nós o somos. Mas cremos, ó Deus, que a nossa força não está em nós mesmos jamais, em tempo algum. A nossa força provém de Ti, a nossa segurança provém do Senhor, e a nossa firmeza, a nossa santidade, Senhor, provém também do Teu operar em nossas vidas. Ó nosso Senhor, agora estamos caminhando para o término de mais um ano. O ano de 2018 está se despedindo de nós. Daqui a poucos dias estaremos encerrando mais um ano e adentrando um ano novo. Estamos vivendo os últimos dias de 2018. E te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe e continue abençoando. Continue, Senhor, manifestando graça a quem de graça necessita. Que o Senhor continue manifestando misericórdia a quem misericórdia de tua parte necessita. Ó Deus, todos estes que aqui se encontram nesta noite, que saíram dos seus lares e aqui se dirigiram para, na noite de hoje, ouvir a tua palavra, cantar juntamente conosco, enaltecendo o teu nome. Que o Senhor possa, Senhor, se mostrar salvadoramente na vida daqueles aqui representados, das famílias aqui representadas. A tua manifestação de graça, mediante o perdoar e o cancelar de todos os nossos pecados e faltas cometidas contra o Senhor. Não há bênção maior, não há riqueza, não há benefício pessoal, financeiro, que exceda, Senhor, a manifestação da tua graça em perdoar e em cancelar todas as nossas dívidas que temos para contigo mediante o transgredir da tua lei. Assim, Senhor, já nesses últimos dias desse ano e ao continuar de um novo ano que iniciar-se-á muito em breve, que o Senhor possa continuar, Senhor, sendo para nós como teu povo, o nosso Deus, o nosso Senhor, bem como o nosso Salvador, na pessoa de Cristo Jesus. Ora assim, Senhor, em teu nome oramos. Ora assim, ó Jesus, em teu nome te suplicamos e apresentamos todas estas palavras, todas essas súplicas, todas estas petições, neste momento, nos momentos anteriores, e que ainda se seguirão, aonde teus servos ainda alterarão as suas vozes até os teus ouvidos. E assim, Senhor, possamos trilhar nos teus santos caminhos, arrisca, e assim bem dizer e professar, ser Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, para a honra e glória do nome do mesmo, seja hoje, aqui e agora, bem como para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. Este é o momento do nosso ofertório, momento esse em que nós devolvemos parte daquilo que Deus nos concede. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem depositar à frente no gasofilaço.
Peço nesse momento que o irmão Tauan esteja orando pelos dízimos e ofertas recebidos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus toda honra, toda glória, todo o povo, Pai. Senhor Deus, obrigado por esses dízimos e ofertas, Senhor querido, Senhor Deus. Que o Senhor venha aplicar, meu Pai, tudo aquilo na tua obra, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que puderam, mas também aqueles que não puderam, meu Pai. Abra as portas das oportunidades a cada um daqueles que quiserem contribuir, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a abrir essas portas, Senhor Deus, para que na próxima oportunidade venham contribuir, meu Pai, para fortalecimento da tua obra aqui nesse local, meu Pai. Amém. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para louvarmos o Salmo de número 11. Não dá pra tocar não. Registrou. Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar os justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência e uso abomina Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasado será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face ele verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face ele verá. Oremos pela pregação da palavra que vai ser proferida pelo irmão Luciano. Nesse momento, baixemos nossas cabeças e nos direcionamos, venhamos nos direcionar a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, é chegado o momento mais importante desta noite, momento este em que Tu irá falar através da Tua santa e sagrada Escritura para nós. Momento em que nós, famintos e sedentos pela Tua palavra,
estaremos fartos e seremos fartos com a doçura que provém do alto céu, que é a tua palavra, ó Pai. Palavra de vida, palavra de poder, palavra de transformação, palavra esta que quebranta os corações, que traz o arrependimento e a fé. Pai amado, que tu venha usar o pregador desta noite, o irmão Luciano, que não seja sabedoria humana, que não seja conhecimento humano, mas que seja, Senhor, sabedoria vinda do alto céu. Que cada palavra proferida pelos seus lábios sejam palavras que venham adentrar, através do teu Santo Espírito, o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, e que venhamos, Senhor, receber com alegria, com regozijo, do mais profundo ser, a tua palavra, e que tua palavra venha fazer morada, e que tua palavra venha nos transformar, que tua palavra venha nos alimentar, venha fazer com que venhamos nos ser alimentados espiritualmente, não só para este momento, mas para a nossa vida enquanto aqui nós estivermos, e para também professarmos de maneira digna e correta o teu santo e poderoso nome. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito, que a tua palavra venha nesse momento ser proferida para a honra e glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o irmão Luciano. Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Quero manifestar a minha alegria por mais uma vez estar aqui. A nossa amada igreja é motivo de muita alegria. Estou indo amanhã cedo, mas já estou com saudades. E peço as orações dos irmãos pela nossa congregação lá em Caruaru, e sempre, quando tivermos oportunidade, estaremos juntos aqui com os irmãos para gozar de momentos de comunhão como esses de agora. Dando continuidade, irmãos, a essa série de conferência que se iniciou no dia de ontem, cujo título é Ministério da Igreja e seu impacto cultural e social, no qual nós dividimos esse assunto em duas oportunidades para falarmos dele, de modo que ontem falamos sobre as características de um verdadeiro crente e sua influência no meio social e cultural. E nesta noite, irmãos, nós daremos continuidade falando sobre o ministério da igreja e o perfil dos seus adoradores. Então, eu convido os irmãos a ficarem de pé com uma atitude de reverência à palavra de Deus, para nós acompanharmos a leitura que eu irei fazer do capítulo de 1 Reis, o capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós estaremos usando como base para essa mensagem os versículos 20 até os versículos 39. 1 Reis, capítulo 18, verso 20 ao 39.
Diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, porque estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha,
e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, louvado seja o teu nome. Neste momento que a tua palavra, a tua santa palavra será pregada, te suplicamos, ó Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ajude a entender a tua palavra. Tem misericórdia de mim que vou pregar. O Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas falhas, e clamo a ti, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito me oriente e me guie, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, aquilo que tu preparaste essa noite para os nossos corações. É assim que nós suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o texto fala de um momento crítico na história do povo de Israel, do povo de Deus, onde as 10 tribos haviam se apartado dos caminhos do Senhor, desde Jeroboão. Cada rei vinha fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor e se desviando cada vez mais de Israel. O rei dessa época era Acabe, que era casado com Jezabel, uma mulher maligna e idólatra de Baal e de Azera. Ela tinha uma capacidade de influência enorme sobre o seu marido, o que contribuiu muito para conduzi-lo à ruína. Porém, nestas circunstâncias, Elias é convocado pelo Senhor para enfrentar essa situação, o qual teve a incumbência de proclamar uma reforma e conserto no meio daquele povo. E diante, irmãos, desse texto que nós acabamos de ler, nós iremos aprender 4 lições importantes para a nossa vida cristã. A primeira lição é a seguinte: precisamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Precisamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los. O povo aqui, irmãos, precisava saber que estava tudo errado, porque estavam iludidos, pensavam que estavam agradando a Deus, enquanto estava agradando a homens. Observem o verso 19. Diz assim o verso 19: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. 450 profetas mentindo, falando o que o rei queria ouvir. Irmãos, isso é o que mais encontramos hoje: pastores trocando a verdade de Deus para agradar homens, preocupados em manter seu ministério a custo de abrir mão de pregar a verdadeira palavra de Deus. Acerca disso, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, ele disse assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E quando você se levanta contra essas mentiras, você é taxado de querer criar caso. O verso 17 diz assim: vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Ele foi taxado de perturbador. Ele veio trazer a verdade.
E aqui eu abro um parênteses. Quanto de nós, irmãos, sei que alguns irmãos já passaram por isso, em algum lugar, quando foi discutido algum determinado assunto, e que esse assunto, o qual você defendia, era verdade, e você é defensor da Sagrada Escritura a todo custo, e as pessoas olham para você e dizem: você é um extremista, você está querendo aqui perturbar, você está querendo criar caso, está querendo criar partido dentro da igreja. Quantas vezes não aconteceu isso? E aqui Elias recebeu esse título. Você está querendo criar casa aqui? Você está querendo perturbar? É isso que acontece quando nós tratamos da palavra de Deus na mais alta conta. A segunda lição, irmãos: nós não podemos servir a dois senhores. O verso 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Pois o povo nada lhe respondeu. Cochear entre dois pensamentos. Cochear entre dois pensamentos, irmãos, é pecado. Ou servimos a um e aborrecemos ao outro, mas é impossível servir a dois senhores. Não se pode servir ao mundo e à igreja. Ou seu coração está na igreja, com Cristo, e você entende e compreende que foi comprado com um preço altíssimo, com o sangue do Senhor, e que pertence a Ele, que você morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo para servir a Cristo, e portanto viver a vida que Deus preparou para você, para a glória dEle no mundo, ou você vai servir o mundo. Mas cochear entre dois pensamentos, pé na igreja, pé no mundo, isso é abominação aos olhos do Senhor. E Deus não aceita isso. Deus jamais vai aceitar isso por causa do seu caráter. Pelo que Ele ensina na sua palavra, não dá. É incompatível, irmãos. Mas cochear entre dois pensamentos também tem uma ligação entre homem e Deus. Ou nós servimos a Deus segundo Deus, deixando Deus ser Deus e obedecendo os seus mandamentos e fazendo aquilo que Ele ordena na sua palavra, no culto, na nossa vida, nos submetendo a tudo, ao seu senhorio, ao seu mando, comando, poder e usando as armas que Ele mesmo nos concedeu. Ou usamos a filosofia dos homens, deixando que o nosso egoísmo prevaleça e sejamos conduzidos por interesses pessoais, egoístas, com relação às coisas do Senhor. A denúncia aqui, que foi feita pelo profeta, é muito semelhante ao que nós vimos nos dias de hoje. O que tem prevalecido no culto é a vontade do homem, é o que ele gosta, é o que ele quer. Ele está envolvido com as coisas de Deus, mas a pergunta é: quanto é que eu levo nisso? Qual é a minha vantagem? Qual o meu proveito? Ele quer o culto direcionado a Ele.
Um culto direcionado ao homem. Cochear entre dois pensamentos não dá. Deus não pode aceitar isso. E olha que o povo não respondeu nada. Ficou em silêncio. Irmãos, Deus está falando. Neste momento, nós estamos ouvindo do púlpito da igreja a pregação da palavra de Deus. A sua palavra está sendo pregada. Deus tem falado. E muitas vezes não há reação alguma. Muitas vezes você pode estar fisicamente presente, mas a sua mente está em outro universo. E você está ignorando a palavra de Deus. Provérbios 28, 9 diz assim: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Então, irmãos, atentem agora para o que o profeta vai dizer no verso 22. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei o fogo. Uma coisa que tem acontecido, irmãos, nos nossos dias, é o fenômeno da numerolatria. As pessoas idolatram multidões. Quanto mais gente, mais é abençoado. Mas é certo que Deus está abençoando, que é correto o que está sendo feito. Não importa como fazem, mas é uma multidão. Então deve estar dando certo. Então está certo. Observem essas igrejas aí, as igrejas neopentecostais. Nós estamos vendo um crescimento absurdo, uma multidão de gente. Mas quando nós olhamos igrejas pequenas, cadeiras vazias no culto, acho que não está certo. Geralmente esse é o ponto, como um critério para avaliar. Infelizmente nós somos assim. O texto fala, irmãos, que Baal tinha cerca de 450 profetas, certamente bem aparamentados, com a plástica que impressionava. E muitos se impressionam com isso. Mas, irmãos, não é assim. Pela palavra de Deus é o contrário. Nós sempre encontramos na palavra que são poucos. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13, 14. Deveríamos aprender com isso e não ficarmos impressionados com essa questão de números, de quantidade. A nossa preocupação deve ser em pregar a palavra de Deus de forma fiel, legítima, autêntica, porque dessa forma Cristo está sendo glorificado, Cristo está sendo exaltado. O Evangelho é o Evangelho genuíno da graça de Deus. As exigências de uma vida santa, correta, segundo Deus quer, como Ele ordena. A disciplina aplicada com amor, mas com firmeza. Então,
naturalmente, não vamos ter muita gente, não. Mas o importante é que Cristo está sendo glorificado. E aqui entra a nossa terceira lição. O culto, ele pode ter partes parecidas com o culto genuíno. E ainda mesmo ser abominável aos olhos do Senhor. Os versos 23 a 26 diz assim: Dê-se-no, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam o fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de se ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Verso 26. Tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Irmãos, o inimigo, ele é astuto. Ele não faz alguma coisa absolutamente contrária, mas ele usa partes do culto verdadeiro para enganar os seus adoradores. Isso aconteceu com Arão, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e começou a demorar, e o povo reclamando: e aí? Façam deuses para conduzir o povo, para seguirmos o nosso caminho. E Arão naquele momento fez: vamos fazer o seguinte, chama as mulheres aí, pega os brincos aí, as pulseiras, os colares aqui, vamos derreter aqui, vamos fazer um bezerro de ouro. E fizeram um bezerro. E o pior é que ele ainda disse: amanhã será festa ao Senhor. Que mistura é essa? Bezerro de ouro com o Senhor? Essa é a artimanha de Satanás. Ele distorce, ele agrega coisas que são diferentes. Ele faz um culto animado, porque muita gente não gosta de um culto tradicional, um culto ortodoxo. Acha frio, muito simples, mas fica encantado com um culto animado. E o que seria um culto animado? Olha, dança, cânticos de autoajuda, aqueles cânticos que exaltam o homem, né? Teatro, na verdade, tudo que possa parecer atraente, menos um culto. E o texto narra isso nos versos 27 a 28. Diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagens, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, seguindo o costume, até derramarem sangue. Era alguma coisa assim, irmãos, impressionante, extraordinário, magnífico. Como essas pessoas enganam, irmãos? Gritos, movimentações, tal, coisa animada. As pessoas confundem isso com o poder de Deus. Eles buscam manipular emoções,
simulam acontecimentos extraordinários para chamar sua atenção. Eles fazem isso para impressionar mesmo. Porém, vem o verso 29 e diz assim: passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem respostas, nem atenção alguma. Nenhuma resposta. Como essas coisas enganam, irmãos? Gritos, movimentações, tal, coisas animadas. O problema maior aqui não é se teve ou não resultado. O problema desse culto é que Deus abomina. Sabe por quê? Porque Deus não deixou o culto nas mãos espúrias, corruptas dos homens. O culto está nas mãos dele. E ele ordenou nas Escrituras, de forma estrita, o que ele quer no culto. E nós vemos nas Escrituras o zelo de Deus com relação a isso. As pessoas costumam dizer: Deus não está preocupado com essas coisas. Como eu já ouvi, essas regrinhas. Deus quer a espontaneidade do coração. E alguns interpretam de forma equivocada, errônea. E aqui nós começamos a terceira lição. O culto, irmãos, não deve ser realizado com base nas sugestões humanas, e sim nas ordenanças instituídas pelo próprio Deus. O culto não deve ser realizado com base nas minhas sugestões, nas suas sugestões, mas tão somente nas ordenanças instituídas pela palavra de Deus. Versos de 30 a 35. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Preste atenção aos detalhes. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois veio um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Deus exige que o culto a Javé seja da forma que ele tem ordenado. E ele não abre mão disso, irmãos. É inegociável. E qualquer coisa que é adicionado ao culto, que não está de acordo com a sua palavra, ele abomina. Ele trata como um culto vão. Irmãos, durante toda a história, foi assim. Encontramos isso no Velho Testamento. Abel oferecendo ao Senhor, e também seu irmão oferecendo ao Senhor. Então Deus diz claramente: rejeitou a oferta de Caim, mas aprovou a oferta de Abel. Por quê?
Olha, não, porque a intenção de Abel era boa e sincera. Não, irmãos. O livro de Hebreus fala de forma clara que foi por causa da sua oferta que foi aprovada. Era necessário ter sacrifício, sangue. Esse é o centro do culto. O culto tem que ser cristocêntrico. Não pode ser diferente. Então Deus não podia aceitar o culto de obras de Caim. Não podia. E não aceitou. Mas na frente, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, sacerdote, começaram a bagunçar o culto. Resolveram fazer uma coisa diferente. Ao invés de pegar o fogo do incenso para o altar, pegaram outro fogo. Olha, precisa não sair, pega esse fogo. Mas está escrito que é assim. Mas vamos fazer outro. Vamos fazer um foguinho aqui, diferente. E o texto diz claramente que foram mortos. Eles foram queimados vivos. Eles foram torrados. Deuteronômio capítulo 12 diz assim: é dito claramente que o culto é só esses mandamentos: nada acrescentarás, nada diminuireis. É assim que tem que ser. Quer ver outro exemplo? Como Deus leva a sério os seus mandamentos, as suas ordenanças? Davi, irmãos, querendo agradar a Deus, quis transportar a arca, só que faltou zelo. Transportou de forma diferente. Resolveu mandar trazer a arca num carro novo, desobedecendo a ordem de Deus. Quando Deus ordenou que quem deveria carregar eram sacerdotes, mas não com carros, deveriam usar varas. Pobre de usar, na melhor das intenções humanas, foi segurar a arca que ia cair na lama. E Deus matou Uzá. Davi disse: o que é isso que foi? Quem pode trazer essa arca? Ora, quem tem que trazer essa arca são os que o Senhor disse na Bíblia que pode fazer, que pode conduzir a arca. São sacerdotes, transportar com varas. Aí então assim fez, e a arca foi carregada sem problema nenhum. Tem que ser como Deus ordenou. Jesus falou aos fariseus em Mateus 15, um texto que nós lemos hoje de manhã: o vosso culto é vão, porque segue mandamentos de homens e não de Deus. Então o Senhor Jesus condenou o culto que era de mandamentos de homens. Irmãos, Deus não pode aceitar um culto fora dos seus padrões. É para Ele abominação. Eu pergunto: qual zelo que você tem tido com as coisas do Senhor? Será que você tem cuidado das coisas do Senhor de modo diligente? Ou você tem cuidado das coisas do Senhor de forma negligente? Lembre, irmãos, Jeremias capítulo 48, 10 diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor
relaxadamente. Thomas Watson, um grande puritano, fez um comentário em um dos seus livros e disse assim: esse Deus adorado é extremamente zeloso no seu culto. O culto é a menina dos seus olhos, a pérola da sua coroa que ele guarda, como fez com a árvore da vida, com querubins, serafins e espada flamejante, para que nenhum homem possa aproximar-se com a intenção de violá-lo. O culto deve ser tal como ele mesmo institui. Do contrário, será como fogo estranho. Irmãos, a palavra de Deus são claras e distintas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Mateus 15, 19. Podemos entender claramente que o culto é exclusivo conforme Deus ordena e não inclusivo para a gente colocar o que acha que deve colocar no culto. Temos que colocar as pedras nos seus devidos lugares. Reformar o culto é tirar tudo aquilo que foi adicionado pela própria vontade e pela tradição de homens. O altar, irmãos, significa Cristo. O que aponta que o culto tem que ser cristocêntrico e não antropocêntrico. O culto é para a glória de Deus, para a glória de Cristo, e não para a glória do homem. Está errado. O culto é cristocêntrico, é para Cristo, é para a glória de Cristo, somente para a glória dele. Nós temos que acabar com o pragmatismo dentro do culto. Sabe o que é pragmatismo? É a filosofia que diz assim: olha, se funciona, está certo. Você pode lançar a mão de fazer o que você achar. Você deve improvisar, você deve fazer coisas que possam chamar a atenção. Em outras palavras, os fins justificam os meios, na visão destes. Alguns dizem isso. Você tem que quebrar paradigmas. Tira o púlpito daqui, bota uma plataforma. Faz um quadro aqui chamativo, vamos botar um telão aqui, botar uns vasos aqui enormes, com bastante flores, uma iluminação de LEDs que chame a atenção, deixe um ambiente espetacular. Isso está acabando com a igreja, irmãos. Está acabando com o culto. Está matando o culto. O culto não tem nada a ver com o mundo, irmãos. Isso tem que acabar. É preciso arrependimento sincero. É preciso voltar à palavra de Deus. E Elias faz uma oração dizendo, versos 36 e 37. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Segundo a tua palavra, irmãos, segundo a tua palavra,
Elias está dizendo: olha, eu estou respaldado em tua palavra, Senhor. E aqui nós entramos na quarta e última lição. A obediência e fidelidade à palavra é consequência de uma vida de uma conversão legítima. Eu vou repetir. A obediência e fidelidade à palavra é consequência de uma conversão legítima. Vejam, o Senhor fez retroceder o coração deles. O que seria retroceder o coração deles? O nome disso é arrependimento. Deus abre os nossos olhos e nos mostra que está tudo errado. Você começa agora a considerar que o que Deus se agrada não é do modernismo, do culto contemporâneo, mas sim de um culto que tem a proclamação fiel das Escrituras, do Evangelho, que é o poder de Deus. Um culto simples, sem pompa, sem teatro, sem alegoria, sem fantasias, apenas a pregação legítima da palavra de Deus. É o suficiente para Deus fazer retroceder o nosso coração. Mas quem é que pode gostar de um culto desse? Quem é que pode gostar de um salmo de imprecação? Irmãos, o salmo de imprecação, como o Salmo 54, como o Salmo 137, acredito que os irmãos cantam aqui, o Salmo 137, que tem uma parte do refrão que diz: feliz quem aos seus filhos pegar, prendê-los, para os lançá-los contra os rochedos. Oxi, que melodia é essa? Muitos acham um horror. Isso não é uma melodia, isso é um horror. Se você pegar o parâmetro que nós temos hoje, os corais, os conjuntos, os cantores, as músicas, o nível das melodias, cantado, não é? É uma coisa realmente atraente. Mas retroceder o coração é voltar para a palavra de Deus, é cantar a palavra de Deus. E o problema não é a música. Nós não queremos que o seu coração estivesse na melodia, encantado com a melodia. Olha que coisa linda. Ontem a melodia foi tão linda, o cântico. Que é isso, irmãos? Diga assim: o culto foi uma bênção, porque a palavra de Deus foi cantada e falou ao seu coração. Deus não salva por melodia bonita, por exaltação de homens, por cânticos de autoajuda. Deus salva por sua palavra. É ela que regenera, é ela quem converte. E agora, irmãos, nós chegamos ao clímax desse texto e todo o desenrolar dessa história. Verso 38 diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse... Verso 38, irmãos, desculpem. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego.
Esse fogo não é mera animação, irmãos. Como alguém que pensa que faz com que seja animado para o ativismo. Não. Esse fogo é manifestação do Espírito e do poder de Deus. É a ação genuína do Espírito Santo, unida à palavra de Deus, operando milagre dos milagres no coração e na vida das pessoas. Esse fogo do Senhor, ele queima a escória, queima todo o mal, nos purifica, faz com que se levante outro homem, uma outra mulher, transformado pelo seu poder, e agora cheio de espírito, cheio do favor, para viver a vida de Cristo, com um desejo imenso de santidade. Não é o que acontece hoje, quando você vai para algumas igrejas, ou quando você vai até para a sua própria igreja. Às vezes você vai só com essa intenção. Você vai pedir, você vai porque está cheio de problemas, você quer Deus para resolver os seus problemas. Deus pode ouvir as suas orações, mas a genuína espiritualidade é desejar Deus, é conhecer mais de Cristo, amar mais o Senhor, amor pela igreja, amor pela sua palavra, amor pelos irmãos, amor pelas almas perdidas. Isso é fogo. O fogo caiu, consumiu a lenha, consumiu o cordeiro, consumiu a água. O poder de Deus foi manifesto e mudou a sua vida. E depois disso, irmãos, não vai mais ser difícil guardar o dia do Senhor como tem sido, mas vai ser deleitoso. Faustão, tem um futebol, tem uma programação aqui. Nada disso, irmãos. Você não vai querer saber mais disso, não. Você vai amar a igreja. Não vai ser mais difícil você enfrentar dificuldades para vir. Você não vai estar cansado. Você vem para a igreja, você vem para a reunião de oração, você conta os minutos para estar na casa do Senhor. Isto acontece quando o culto é feito de forma que Deus ordena. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Deus se manifestando no meio do seu povo de forma gloriosa. E você em casa? Como? Coisa nenhuma, irmãos. Caiu o fogo do Senhor, consumiu tudo. E vendo o povo, todos caíram com o rosto em terra. E disse assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Baal, Azera, mundo, acabou, só o Senhor é Deus, não há mais como cochear entre dois pensamentos, é andar nos caminhos do Senhor. O fogo desceu e agora não tem outro amor maior nas nossas vidas. Cristo, nada mais que Cristo. Concluindo, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que esse texto da palavra de Deus, que traduz a realidade tão crítica do povo de Deus no momento da sua história,
que foi registrado pelo Espírito Santo para o nosso proveito, para que nós possamos aprender, que Deus fale ao nosso coração, que a sua palavra não volte vazia, e você esteja certo que temos pecado contra Deus. Nós, irmãos, ou pelo menos eu, nos enquadramos nisso, cocheando entre dois pensamentos. Nossa vida não tem sido exclusivamente para o serviço do Senhor. Muitas vezes estamos cambaleando lá e cá, cocheando entre dois pensamentos. Precisamos reformar o culto. Precisamos reformar a nossa vida. O culto precisa ser estritamente conforme a palavra de Deus. Não nos enganemos, irmãos. Tem que ser um culto cristocêntrico e não antropocêntrico. Temos que desistir dessa loucura de vir à igreja para ser eu recebo isso ou aquilo. Venha para adorar a Cristo, exaltar a Cristo, ter comunhão com Ele. Dessa forma, o fogo vai descer, nosso coração vai retroceder às veredas antigas, e Deus será glorificado, e que Ele nos abençoe. Amém. Passa a palavra nesse instante para o dirigente. Vamos orar ao nosso Deus, finalizando este culto, agradecendo por esses anos a qual Deus tem abençoado esta igreja, aos membros, e agradecendo a Deus por cada alma a qual Ele trouxeste nessa noite para escutar a sua palavra, e pedindo que Deus continue a abençoar este trabalho, não só aqui, mas também nas congregações, e também em todo o mundo a qual se reúnem cristãos louvando e adorando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai amado, te agradecemos por ter nos trazido aqui essa noite, na tua santa casa de oração, casa esta a qual tu edificaste há 14 anos, a qual tem persistido, a qual, Senhor, tem tido como alicerce central, pedra angular, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas dificuldades, tantas coisas ocorreram nesse tempo, mas Tu, Senhor, tem nos ajudado. Tu, Senhor, tem nos sustentado, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, que se renova a cada dia em nossos corações, em nossas vidas. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Só temos a Te agradecer. Só temos, Senhor, a agradecer por Tuas bênçãos divinais que recaem sobre nós todos os dias. Senhor, obrigado pela Tua palavra, a qual nós escutamos esta noite. Que venhamos ser, Senhor, luz e sal desta terra. Que venhamos, Senhor, prestar um culto fiel a Ti de maneira digna. Que não venhamos se impressionar com números, mas que venhamos, Senhor, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor para a Tua obra, para a exaltação do Teu santo nome em nosso ser, para que Tu venha ser exaltado, para que Tu venha ser glorificado, para que Tu venha ser, Senhor, aquilo que Tu és antes mesmo de tudo existir. Meu Deus, que Tu nos dê uma boa semana, debaixo de Tua santa proteção. Que Tu venha, Senhor, fazer com que nós venhamos ter o desejo de ler a Tua palavra, de orar, de Te buscar, não só no domingo, que é o Teu dia,
mas durante, Senhor, as 24 horas do dia, durante toda a semana. Que venhamos viver para a tua honra e tua glória. Pai amado, que tu venha abençoar esta igreja por mais e mais anos. Na figura do pastor Jorge, na figura do presbitério e de todos os irmãos que compõem esta igreja. E que tu venha abençoar a tua igreja que se reúne em todo o mundo nesse momento, louvando e bendizendo o teu santo nome. E que nós venhamos, Senhor, como soldados fiéis, marchar contra as trevas, marchar contra os perversos, marchar contra tudo aquilo que tem tentado destruir a tua igreja, tudo aquilo que tem tentado impedir o progresso do teu evangelho. E que venhamos, Senhor, ser fortificados por ti para vencermos o pecado e o mal dentro de nós, dia após dia. Por isso, Senhor, te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O culto está encerrado e agora nós iremos nos confraternizar, teremos um lanche e agradecemos a presença de todos e que Deus os abençoe.